Boa noite, queridos irmãos, e bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos, na sequência do estudo que temos feito, estudar a lição número 9, com o título Seguido, e vamos debruçar a nossa atenção sobre o texto de Lucas, capítulo 5, os versículos 4 a 11 e depois também os versículos 27 a 32. E vamos desde já fazer uma leitura destes versículos para nos contextualizarmos e desta forma também darmos início ao nosso estudo. Então, Lucas capítulo 5, a partir do verso 4, diz o seguinte: quando acabou de falar, e já agora só referir que o Senhor Jesus, como sempre, tinha uma multidão atrás dele e, portanto, muitos tinham estado ali a ouvi-lo junto ali ao mar, à praia. Então, quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhámos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Ele, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos agora então continuar a ler no versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com estes publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Até aqui o texto que vamos considerar hoje e que então será objeto da nossa reflexão hoje. Só para contextualizar um pouco aquilo que está a acontecer no ponto em que chegamos, e antes ainda de contextualizar, só lembrar três aspectos importantes e que encontramos na nossa revista. O primeiro tem a ver com o subtema que o autor da revista dá a esta lição. Na sua obra, Jesus usa pessoas comuns e de diferentes origens. Também o texto áureo, que é o versículo 11 do capítulo 5, que nós há pouco lemos, e que diz: e ele, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aí na nossa revista está na versão Almeida século XXI, com uma tradução um pouco diferente. Mas queria também lembrar a doutrina básica da nossa lição de hoje. Evangelismo e missões é dever de cada filho de Deus procurar sempre ganhar os perdidos para Cristo através do testemunho verbal, corroborado por um estilo de vida cristão e por outros métodos de acordo com o Evangelho de Cristo. E o autor da revista também usa o texto de 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, para fortalecer este assunto e esta doutrina básica. E eu gostava, antes mesmo de contextualizar e começarmos a analisar o texto, de chamar a atenção dos irmãos para hoje, para este texto, em dois grandes aspectos. E um tem, de facto, a ver com esta questão da responsabilidade no envolvimento da missão, e que é uma mensagem e uma exortação muito presente neste texto hoje, e pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, mas também um outro aspecto muito importante e presente, que é a resposta à chamada de Cristo, que, de uma forma muito clara nestes dois momentos do ministério do Senhor Jesus Cristo, fica patente com a experiência da chamada destes primeiros discípulos.
e certamente estes dois aspectos nos irão ajudar a compreender um pouco mais aquilo que Deus quer e deseja para as nossas vidas. Bom, então, contextualizando o nosso texto e o momento em que nos encontramos aqui em Lucas capítulo 5, lembrar, e recuando um pouquinho, lembrar que depois do batismo de Jesus, e eu vou colocar aí um mapa para os irmãos poderem também de alguma forma visualizarem no aspecto geográfico aquilo que aconteceu. Cá ao norte, na Galileia, está a cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo viveu. Mas como podem perceber, o batismo do Senhor Jesus Cristo acontece cá bem mais ao sul, muito perto do Mar Morto, ali muito perto da zona de Jericó, e é muito provavelmente ali naquela região que o Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Após o batismo, o Senhor Jesus vai para a zona de Jericó, para o deserto, aí um pouquinho mais à esquerda, aonde tem aquele período no deserto e é onde é tentado. E depois, nós já acompanhamos esse texto, ele volta para o norte, para a Galileia, e nesse processo vai então para Nazaré, encontramos aí da parte de cima ao norte Nazaré, aonde decorre os acontecimentos que considerámos na semana passada, na lição da semana passada, portanto na cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. No mapa seguinte nós podemos então observar que o Senhor Jesus Cristo faz uma deslocação no seu trajeto e no seu percurso, e eu realcei aí a laranja, a cidade de Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo está, e depois ele desloca-se um pouquinho mais ao norte para Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e é aí nesse lugar então que vão ter lugar os acontecimentos que hoje então consideramos no capítulo 5. E estes textos de facto são muito importantes porque neles nós então encontramos este importante aspecto do ministério do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus escolhe os 12 que haviam de caminhar com ele de uma forma mais próxima no seu ministério terreno. E embora creio que este seja, do ponto de vista geral, algo que esteja presente na nossa mente, eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos que são de facto importantes. Neste caso, olhando para os que estão aqui registados, portanto Pedro e André, Tiago e João, e também depois Mateus, Levi, um pouquinho mais à frente, eu creio que nós podemos identificar algumas características semelhantes nestes homens. Uma das características é que todos eles estavam ocupados. Todos eles estavam ocupados nas suas atividades, trabalhando. E aqui um primeiro aspecto interessante. O Senhor Jesus Cristo escolheu pessoas ocupadas. Não escolheu pessoas desocupadas que não tinham nada para fazer ou que não estavam a fazer nada. Ele, de facto, foi chamar pessoas que estavam no exercício dos seus trabalhos, no exercício das suas funções. Um outro aspecto que é semelhante entre eles é que todos eles eram pessoas muito pouco elegíveis para uma tarefa destas. Eles não eram parte da elite, eles não faziam parte da elite, em alguns aspectos até eram pessoas pouco consideradas. No caso de Levi, era realmente até ele, por ser cobrador de impostos, era rejeitado pelas pessoas, pela população, pelo trabalho que desempenhava. Portanto, estas foram escolhas muito pouco prováveis. Embora eles tivessem atividades e tivessem características diferentes, estes elementos são-lhes semelhantes entre eles. Como vamos perceber, todos eles têm um outro dado e um outro elemento em comum.
é que todos eles deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Mas com certeza eu creio que faz sentido nós olharmos para alguns aspectos mais particulares destes versículos e considerá-los. Como eu já mencionei, o versículo 4 aparece na sequência do Senhor Jesus Cristo ter chegado ali àquela zona e, como sempre, uma multidão estava atrás dele para o ouvir. Ele falou ali junto ao lago e depois é nesse contexto que estavam ali então os barcos destes pescadores, e então no versículo 4 ele dirige-se a Pedro e de facto aqui Jesus é realmente muito surpreendente. O Senhor Jesus vira-se para Pedro, que como ele registra no versículo 5, todos eles vinham de uma noite de trabalho, e nós sabemos que isso é normal. O trabalho dos pescadores, muitos deles, o trabalho se desenvolve à noite, e vindo eles cansados do trabalho e com toda a certeza desanimados porque o seu trabalho não tinha tido resultados positivos para a sua atividade, o Senhor Jesus, no versículo 4, virou-se para Pedro e diz: lançai as vossas redes para pescar. Algo surpreendente. E eu queria realçar já este aspecto, amados. Sabem, da minha experiência, daquilo que tem acontecido comigo e que tenho visto acontecer na vida de tantos outros irmãos, a intervenção de Jesus, quando chega perto de nós, é sempre surpreendente. Ele surpreende-nos sempre com questões e com desafios que, à primeira vista, podem criar no nosso coração o mesmo sentimento que, com toda a certeza, Pedro sentiu. Pedro estava perante um homem que não era pescador, que era carpinteiro, que tinha estado ali a falar para aquela gente toda que estava ali perto deles, e agora virou-se para ele, um pescador experiente, que estava cansado e manda fazer aquilo que ele sabia muito bem que não fazia sentido. O versículo 6 diz que, aliás, o versículo 5 registra que Pedro responde: bom, eu vou pela tua palavra e em deferência à tua palavra vou lançar as redes. O versículo 6 diz: fazendo isto apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se as redes. E depois o versículo 7 registra ainda que eles tiveram que chamar os companheiros para ajudarem. Aqui há um outro elemento que realça já nesta conversa. É que Jesus sabe sempre muito mais do que aquilo que nós pensamos. E Jesus sabia que ali ia haver uma pescaria estrondosa para eles. E nós temos que ter esta expectativa sempre e esta certeza. Jesus sabe muito mais e melhor sobre todas as coisas do que nós. Mesmo quando nós somos experientes profissionais em qualquer área, com muita experiência, o Senhor Jesus vai sempre saber mais e melhor sobre qualquer assunto, mesmo sobre a minha própria vida, do que eu próprio. Tudo aquilo que estava a acontecer com eles teve um impacto junto daqueles que estavam ali. Os outros barcos vieram e encheram-se de peixe, e aquele acontecimento, com toda a certeza, teve um impacto. Se estava um sentimento de dúvida no coração de Pedro, ele desapareceu quando tudo aquilo aconteceu e quando eles foram surpreendidos com aquela pesca absolutamente maravilhosa. Eu tenho a certeza que naquele momento o Senhor Jesus fez algo que, bom, hoje em dia nas técnicas de comunicação é tão importante, que é captar a atenção. A partir daquele momento o Senhor Jesus tinha conseguido captar a atenção de Pedro e daqueles que estavam com ele. É verdade que Pedro, naquele ímpeto que nós bem hoje vamos conhecer ao longo do ministério e dos registros que temos sobre a vida de Pedro, no versículo 8 lança-se aos pés do Senhor Jesus Cristo e prostra-se
Ele de facto tem ali um primeiro sinal de adoração ao Senhor Jesus Cristo, também uma atitude de humildade, de prestação de honra ao Senhor Jesus, por aquilo que de facto o Senhor Jesus tinha acabado de fazer, e ele declara isso. Eu ia só ler aqui este parágrafo da página 74 da nossa revista, o terceiro parágrafo, que diz o seguinte: por si só, ao prostrar-se, não consistia necessariamente um ato de adoração. Contudo, a confissão de Pedro não deixou qualquer dúvida acerca de como ele via Jesus mais do que um mestre. A frase homem pecador indica que Pedro compreendeu que estava na presença de alguém digno de adoração. Ou seja, Pedro tinha sido tocado pela aquela intervenção do Senhor Jesus Cristo, e se eles já tinham ouvido algumas coisas sobre o Senhor Jesus, com toda a certeza, e muito provavelmente já tinham ouvido aquilo que o Senhor Jesus tinha realizado. Aliás, o texto de de Lucas registra que o Senhor Jesus, antes deste texto, não temos a certeza se de facto estes foram os acontecimentos cronológicos, mas o Senhor Jesus já tinha curado um endemoniado lá em Cafarnaum, portanto naquele lugar, tinha também curado a sogra do próprio Pedro, e tinha feito muitas outras curas. E portanto, com toda a certeza, Pedro já tinha tido a oportunidade de ouvir falar sobre aquilo que Jesus era e sobre aquilo que ele estava a fazer, mas aquele era um momento absolutamente crucial, porque naquele momento o Senhor Jesus tinha captado a atenção de Pedro e agora Pedro estava em condições de ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha para lhe dizer. E eles estavam todos tocados, o versículo 9 é claro, não é? Estavam todos admirados e tocados com tudo aquilo que estava a acontecer, não só Pedro, mas depois o versículo 10 registra também Tiago e João, certamente também. E então o Senhor Jesus fala diretamente com Pedro. E é interessante, amados, falávamos nisso no passado domingo. O Senhor Jesus começa esta última conversa, esta última intervenção deste episódio com Pedro, dizendo: não temas. E é estranho o Senhor Jesus Cristo começar a dizer naquela circunstância: não temas. Não havia razão para Pedro ter medo. Ter medo de quê? Pois aquilo que o Senhor Jesus ia dizer a Pedro era para assustar. O que o Senhor Jesus diz é: não temas, de ora avante, ou daqui para a frente, serás pescador de homens. Esta foi uma declaração de facto impressionante da parte do Senhor Jesus Cristo. E que certamente iria e provocou um susto muito grande a Pedro. E por isso o Senhor Jesus teve a necessidade de começar esta intervenção dizendo: não tenhas medo do que eu te vou dizer. Mas a partir de agora a tua vida vai ser diferente. Não vais mais pescar peixes, tu vais ser pescador de homens. Amados, este é o tipo de mudanças que o Senhor Jesus provoca na vida de todos nós. Provavelmente alguns de nós, quando fomos tocados pelo Senhor Jesus Cristo e chamados pelo Senhor Jesus, o Senhor Jesus não nos chamou a mudar de profissão. Mas há uma coisa que Ele nos mandou fazer, que é sermos discípulos dele, que têm agora como grande e único alvo proclamar, anunciar a mensagem do Evangelho. E por isso a doutrina básica da nossa lição hoje ter a ver com evangelismo e missões. Mas, como eu disse há pouco, amados, esta lição deixa-nos um outro grande ensino e que neste episódio está registado no versículo 11. Arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Amados, este é o tipo de impacto que o Senhor Jesus espera que aconteça na nossa vida. É provável que alguns de nós não tenhamos que deixar a nossa profissão, mas temos que deixar tudo para o seguir. E seguindo, vamos ser então agora pescador de homens. Vamos ter como objetivo e foco da nossa vida levar este Evangelho à vida das outras pessoas.
Que impacto impressionante. E, amados, não vamos imaginar e olhar para este texto como uma história romântica que só acontece a Pedro, Tiago, João e André. Não. Isto acontece na vida de todos nós. Como eu estava a dizer, provavelmente na chamada do Senhor Jesus Cristo não implicou para cada um de nós individualmente uma mudança, e em alguns casos provavelmente aconteceu, pelo menos comigo aconteceu, mas sem dúvida nenhuma, mesmo que essa chamada não implique uma mudança da profissão, implica deixar tudo e segui-lo. E isto precisa de não nos causar medo, porque é o Senhor Jesus Cristo a falar connosco. Que extraordinário exemplo nós encontramos neste texto. Estes são textos realmente muito impactantes que não nos podem deixar indiferentes, amados. Mas o texto continua. E na sequência do texto, como os irmãos percebem, depois há dois registros de duas curas, a cura do leproso e depois também a cura do paralítico ainda em Cafarnaum. E depois, a partir do versículo 27, então está o registro da chamada de Mateus, de Levi. E amados, se a escolha de pescadores para serem seus discípulos surpreendeu aqueles que estavam à volta do Senhor Jesus Cristo, esta então provavelmente com toda a certeza, chocou todos aqueles que pudessem andar e que estivessem mais atentos àquilo que era o ministério e a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Levi, é um publicano, é um cobrador de impostos que trabalhava para o governo, a serviço do governo romano. Eles eram desprezados pelos judeus, não eram mal amados pelos judeus. Eles representavam tudo aquilo que era o jugo romano sobre as suas vidas. E por isso, esta é então, como já lembrámos há pouco, uma escolha muito improvável. E é interessante porque, ao contrário do que aconteceu com os pescadores, com Mateus temos muito pouca informação. Passadas estas coisas, saindo, estou a ler o versículo 27 do capítulo 5, viu o publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E imediatamente, amados, ao contrário do que aconteceu com os pescadores, Mateus estava absolutamente disponível para ouvir estas palavras e, por isso, simplesmente, diz o versículo 8, ele, levantando-se, deixando tudo, seguiu. E, amados, este não foi só uma resposta de impulso, como nós vamos perceber. Esta foi uma resposta muito consequente na vida de Mateus. Ele, como vamos ver de seguida, e como nós conhecemos bem da vida de Mateus, ele é alguém que depois Deus usa para registar um dos 4 evangelhos. Ele foi alguém muito importante na igreja na igreja primitiva. Ele inclusive, segundo os registros que temos, foi alguém que foi martirizado, morreu por causa da sua fé em Jesus Cristo. Por isso, esta não foi uma decisão de impulso. Esta foi uma decisão e uma resposta a uma chamada que Mateus entendeu muito bem o que estava a acontecer. Mas esta chamada de Mateus, e amados, eu creio que aqui também é importante nós percebermos como de facto o Senhor Jesus Cristo não há um método. E cada momento, cada caso é diferente na intervenção do Senhor Jesus Cristo e nas pessoas que estão perto deles. Aquilo que aconteceu com Mateus é completamente diferente daquilo que aconteceu com os pescadores. O que os versículos 29 e seguintes dizem é que Mateus, em resposta e em afirmação daquilo que era esta resposta ao Senhor Jesus Cristo, diz o texto, que ofereceu um grande jantar, um grande banquete em sua casa, convidou Jesus e os discípulos e uma numerosa multidão de gente. Como muitas vezes aconteceu, e nós também já percebemos que, de facto, Mateus tendo sido uma escolha completamente improvável, o que aconteceu muitas vezes é o que está registado no versículo 30. Os fariseus e os escribas reagiram imediatamente.
E reagiram da pior maneira. Reagiram murmurando contra os discípulos de Jesus, questionando como é que é possível vocês estarem a comer com estes publicanos e pecadores. Amados, esta é a visão de uma religiosidade longe dos propósitos de Deus. De um legalismo que não entende a essência do Evangelho. E a essência do Evangelho está nos versículos 31 e 32, que o Senhor Jesus Cristo responde a esta questão colocada por os fariseus e pelos publicanos que ali estavam. E ele diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esta declaração do Senhor Jesus é cheia de significado e de intervenção também para aqueles que o questionavam, porque obviamente eles achavam que não precisavam de arrependimento. Eles eram judeus e por isso automaticamente e genuinamente sentiam-se alguém escolhido e salvo. E por isso eles não precisavam. Eles eram os sãos. O alvo do ministério do Senhor Jesus Cristo era todos aqueles que precisavam de deixar tudo para trás e seguir o Senhor Jesus Cristo. E assumir que Ele, de facto, é o Filho de Deus, que tudo aquilo que Ele estava a fazer era uma manifestação clara de quem Ele era. Amados, esta resposta do Senhor Jesus Cristo, para além de dizer muito àqueles que o questionavam, e nós precisamos de entender também a intencionalidade do Senhor Jesus Cristo nestas palavras. Por outro lado, o Senhor Jesus Cristo centra a essência da missão naquilo que é mais importante. Vida de pessoas que precisam de serem resgatadas. E precisam de ter uma experiência que é o início de todo este processo, que é uma experiência de arrependimento, de reconhecimento que precisam de um tratamento, de um resgate espiritual. E o Senhor Jesus Cristo faz esta declaração inequívoca nesta resposta aos fariseus, e nós não podemos ficar indiferentes. Por um lado, que quando somos chamados pelo Senhor Jesus, embora possamos ser surpreendidos por aquilo que Ele nos diz e por aquilo que Ele faz, precisamos de nos disponibilizar para ouvir o que Ele tem para nos dizer, não ficarmos assustados com aquilo que Ele nos diz, e fazer aquilo que estes homens fizeram, deixar tudo para trás e segui-lo, sermos seus discípulos incondicionais. E depois não esquecer a essência da missão. E a essência da missão é levar esta mensagem do Evangelho a todos aqueles que, estando perdidos, precisam de ser resgatados dessa condição. E por isso a ênfase que esta lição tem, como nós lembrámos há pouco, na centralidade do Evangelho, da comunicação do Evangelho e da missão. E eu gostava de lembrar exatamente as palavras que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e que também serviram de fundamento para a doutrina básica. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. É para isto que o Senhor Jesus Cristo nos tem chamado. Portanto, por um lado, amados, o foco na missão e a responsabilidade na missão. Por outro lado, e antes disso, uma disponibilidade para ouvir a chamada do Senhor Jesus Cristo e perceber que a chamada do Senhor Jesus Cristo só pode ter uma resposta. Deixar tudo e segui-lo. Deixar tudo e segui-lo. Sabendo que, em muitos casos, não implica necessariamente o deixar uma profissão, mas implica com toda a certeza em tudo aquilo que nós somos, em tudo aquilo que são as nossas prioridades, em tudo aquilo que são os alvos da nossa vida, deixar para trás, porque agora o nosso alvo, o propósito da nossa vida é Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. Amados, eu queria terminar esta lição hoje lembrando as aplicações à vida que a revista nos propõe, na página 78, e que diz: o passado de pecado de um crente não impede que seja usado por Deus. Amados, estes exemplos
de homens que o Senhor Jesus Cristo escolheu, exemplos de homens muito pouco prováveis, alguns deles muito pouco recomendáveis, foram e são a escolha do Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque o Senhor Jesus olha para além daquilo que nós vemos. O Senhor Jesus Cristo olha para o nosso interior. E o Senhor Jesus quer, independentemente da nossa condição em que nos encontramos, quer tratar e resgatar as nossas vidas. Não há ninguém que esteja numa condição que não possa ser chamado por Jesus, que não possa ser usado por Ele. E por isso não há nada no nosso passado que possa impedir esta chamada do Senhor Jesus. E por isso é verdade para nós e também é verdade quando nós vemos o Senhor Jesus chamar pessoas muito pouco prováveis para serem seus discípulos. E a segunda verdade, a segunda aplicação à vida é que Jesus chama as pessoas para o seguirem. Jesus chama as pessoas para serem seus discípulos. Jesus não chama pessoas para serem religiosos, para virem ao domingo à igreja, para terem esta ou aquela atividade, este ou aquele compromisso. Não, Jesus chama homens e mulheres para serem seus discípulos, para deixarem tudo para trás e o seguirem incondicionalmente. Finalmente, os crentes devem seguir o exemplo de Jesus, procurando aqueles que necessitam da sua salvação. A revista chama-nos a atenção que nós, como Igreja, e no cumprimento da missão, e nós individualmente, enquanto seguidores, discípulos de Jesus, precisamos de perceber que temos que ir ter com aqueles que são os doentes, aqueles que precisam desta mensagem. E muitas vezes temos que nos sentar à mesa com eles. É verdade. Eu gosto deste conceito de estar à mesa com aqueles que precisam de ver e que muitas vezes a única oportunidade que têm de ver o amor de Cristo é através das nossas vidas. Nós temos que ter esse conceito. É muito bom estarmos juntos como povo de Deus, mas a nossa missão é levar esta mensagem àqueles que precisam. E nós precisamos de entender e de nos comprometermos e de sermos intencionais. Nós, como Igreja, precisamos de o fazer. Este é um desafio tremendo. E esse desafio manifesta-se e materializa-se nos nossos relacionamentos, da forma como nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta, individualmente, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas vizinhanças, depois também coletivamente como igreja, enquanto como comunidade também podemos e desejamos manifestar e agir. Mas, meus queridos, este desafio é para sermos instrumentos de bênção na vida daqueles que precisam, daqueles que são os doentes. Por isso fica o desafio para sermos estes instrumentos, sermos sal e luz no meio das trevas, daqueles que precisam de serem tocados pelo Evangelho de Jesus. Que o texto nos possa abençoar, tocar, falar, incomodar e que o Santo Espírito do Senhor possa, através dele também, edificar e tocar as nossas vidas. Ficamos por aqui hoje. Um forte abraço, amados, e convido os irmãos também ainda a terem um momento de oração em família e podemos entregar aos cuidados do Pai os assuntos pelos quais precisamos de orar, por nós próprios, para que esta realidade se possa materializar nas nossas vidas, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e que precisam de ouvir desta mensagem de arrependimento para as suas vidas, pela vida dos nossos irmãos que estão doentes, mais fragilizados, que o Senhor possa continuar a abençoar e a cuidar. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e até amanhã, até quando o Senhor desejar e permitir.